Pessoal, nessa aula a gente vai brincar um pouquinho com potência, tá? A gente vai trabalhar como que eu resolvo potência com expoente negativo. A primeira coisa que eu quero é que vocês não assustem pelo tamanho da expressão. O primeiro passo é você começar a resolver mesmo sem saber. Você começa a resolver por pedacinhos e aí no final você vai entender o que está fazendo o exercício. Por exemplo, ó, o item A aqui, ele pede para você calcular 1/2 mais 3/5 elevado a menos 2. Como aqui dentro do parênteses, ó, aqui dentro eu tenho uma continha, eu preciso resolver primeiro essa continha aqui. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou resolver com vocês 1/2 mais 3/5. O que você precisa observar aqui é que quando você tem uma conta de mais ou uma conta de menos com fração, a primeira coisa é você tirar o MMC da parte de baixo. O MMC entre o 2 e o 5 é 10. Como o número 2 é um número primo e o número 5 é um número primo, basta eu multiplicar os dois, tá? Ou se você quiser fazer o MMC, você faz aqui, ó, 2 e 5. Começa pelo 2, 2 dividido por 2 dá 1, abaixo o 5. Agora, eu tenho que fazer por 5, dá 1 e 1. 2 vezes 5, 10. 10, ponho 10 aqui, ó. Aí eu faço 10 dividido por 2, dá 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Pessoal, essa regrinha eu tenho que sempre fazer quando eu estou somando fração, tá? Ou eu estou subtraindo. Eu pego o resultado do MMC, divido pelo número de baixo e depois eu multiplico esse número pelo de cima, tá? Então vamos lá. Ó, agora eu resolvo isso daqui, dá 6 mais 5 dá 11 sobre 10. Viu? Foi fácil. Então, tudo isso aqui dentro, ó, todo esse camarada aqui dentro, ele deu exatamente 11 sobre 10. E tudo isso está elevado a quanto? A menos 2. Então, eu vou jogar aqui, ó, o menos 2. Agora, como que eu resolvo potência quando o expoente é negativo? Ó, potência de expoente negativo, a primeira coisa que você faz é pegar o que está negativo e fazer virar positivo, ó. Eu vou fazer esse número virar positivo. Pronto. Depois que eu fiz ele virar positivo, eu inverto a base. Pessoal, não é para trocar o sinal da base. Isso aqui é chamado de base, ó. Isso é chamado de base. Isso é chamado de expoente. Não é para trocar o sinal da base, é só para inverter. 11 sobre 10 é 10 sobre 11. Agora eu vou calcular isso aqui elevado ao quadrado. Lembra que esse número pequenininho aqui, que eu estou chamando de 2, ele está mandando eu multiplicar isso aqui 2 vezes. Então eu vou pegar 10 sobre 11 vezes 10 sobre 11. Agora, ó, de novo, agora eu estou fazendo uma multiplicação de fração. Se eu tivesse resolvendo uma continha de mais ou uma continha de menos, eu teria que tirar o MMC. Como é multiplicação, é mais fácil. Eu multiplico de cima com de cima e o de baixo com de baixo. 10 vezes 10 é 100 e 11 vezes 11 é 121. Pronto, ó, esse é o resultado. Agora aqui embaixo, ó, de novo, você vai olhar assim e vai falar, professor, mas eu não consigo resolver, o negócio está muito grande. Lembra que eu falei para vocês? A primeira coisa que vocês precisam fazer é resolver a parte de dentro. Esquece a parte de fora aqui, ó. E quando você olha para a parte de dentro, todo esse pedaço grandão aqui, ó, não tem como você fazer 1/7 mais 1/3 mais 1/10, porque tudo isso está elevado a menos 1. Então, quando você vai resolver a parte de dentro, a gente sempre tem uma prioridade. Primeiro eu resolvo as potências, ou raiz. Depois, eu resolvo a continha de vezes ou divisão. E por último, por terceiro, eu faço a conta de mais ou menos. Então, eu quero que vocês atentem-se ao fato, ó, eu vou resolver primeiro essa potência, depois essa potência e depois essa potência. Primeiro eu resolvo a potência ou a raiz. Então vai ficar assim, ó. Vamos resolver aqui, menos 1/7 elevado a menos 1. Eu vou fazer uma aqui para vocês verem, ó. 1/7 elevado a menos 1.
Como que eu faço isso? Eu pego esse cara que é negativo, faço ele virar positivo e depois eu inverto a base. 1 sobre 7 é 7 sobre 1. Isso dá 7 elevado a 1, que é 7. Pronto, ó. Eu sei que isso deu 7. O que que eu faço? Eu venho aqui e ponho 7. Agora, mais... Se 1 sétimo elevado a menos 1 é 7, aqui eu já posso concluir, ó, que 1 terço elevado a menos 1 é 3. E 1 décimo elevado a menos 1 é 10. O mesmo raciocínio que eu fiz, pessoal. Pronto, ó, eu já resolvi aqui a parte de dentro. Eu resolvi todas as potências, agora elevado a menos 2. Agora repara, eu já fiz a potência. Tem continha de vezes ou divisão para eu fazer? Não, não tem. Então agora eu vou fazer as continhas de mais ou menos. E eu tenho que seguir essa ordem. 7 mais 3 são 10 e 10 mais 10 são 20. 20 elevado a menos 2. Agora, ó, a mesma coisa que eu já ensinei para vocês. Como que eu resolvo isso daqui, ó? 20 elevado a menos 2. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu faço o expoente negativo se tornar positivo. Quem é menos 2 vira mais 2. E eu inverto a base. 20 sobre 1 vira 1 sobre 20. E agora como que eu faço 1 sobre 20 elevado ao quadrado? Esse carinha pequenininho aqui, ó, ele está mandando eu multiplicar 2 vezes a base. Então eu vou fazer 1 sobre 20 vezes 1 sobre 20. E de novo, como que eu resolvo multiplicação de frações? A parte de cima multiplica de cima, a de baixo multiplica de baixo. 1 vezes 1, galera, é 1. E 20 vezes 20, 400. Então, nosso resultado aqui, 1 sobre 400. Tá bom? Viu que não foi nenhum bichão de 7 cabeças. Aqui, ó, parece difícil, mas não é. Primeira coisa que você tem que fazer para conseguir resolver é tentar tirar essa raiz aqui, ó. Tá vendo que tem uma raiz pegando tudo? Então eu tiro a raiz. Depois que eu tirar a raiz, eu vou tentar resolver essa parte de dentro aqui, ó, igual eu expliquei para vocês. Então vamos brincar aqui primeiro para eu tirar a raiz. Eu ensinei uma propriedade em aula para vocês, vamos recordar ela, que é o seguinte, ó. Se eu tenho, por exemplo, aqui raiz de 6, aqui 3 e aqui 5. Isso daqui eu posso fazer virar uma potência de expoente fracionário. É isso que vocês têm que observar. E como que eu faço isso virar uma potência de expoente fracionário? Eu pego quem está aqui dentro e divido por quem está de fora. Eu sempre brinco, é de dentro para fora. As coisas boas vêm de dentro para fora. Então vai ficar 6, quem está aqui dentro é o 3, quem está aqui fora é o 5. 6 elevado a 3/5. É isso que vocês vão fazer, tá? Então, toda potência pode ser escrito dessa forma aqui. Eu vou apagar e a gente vai fazer isso. Não importa o cara grandão que está aqui dentro, ó. Mas esse cara grandão, ele está elevado a 1000. Como que eu faço? Eu pego quem está dentro, que é 1/3 elevado a menos 2, vezes 1/3 elevado a 4, vezes 1/3 elevado ao cubo, vezes 1/3 elevado a menos 5. Depois que eu fiz isso, olha o que eu faço, ó. Eu vou usar aquela propriedade da potência. Eu pego quem está dentro e divido por quem está fora. Quando uma raiz não tem nada na parte de fora, é 2. Então eu faço 1000 dividido por 2. Aí eu consigo dividir, eu sei que 1000 dividido por 2 dá 500. Tá aqui, ó, marco 500. Agora vamos lá, vamos partir para as nossas técnicas aqui. Agora eu vou resolver isso daqui, ó. Toda essa parte de dentro. Então vamos lá. Para eu resolver a parte de dentro, eu teria que resolver primeiro as potências. Eu teria que fazer essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui, igual eu ensinei agora há pouco para vocês. Só que, pessoal, aqui tem um jeito mais fácil do que eu ter que resolver uma potência por uma. Tem uma propriedade de potência que diz o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho aqui
2 ao cubo vezes 2 à quarta. Em vez de eu fazer 2 ao cubo e 2 à quarta, basta eu observar que isso daqui é uma potência de base 2, isso daqui é uma potência de base 2 e entre elas eu tenho uma multiplicação. Repito, só vale para multiplicação. E a regrinha diz o seguinte, ó: multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base é 2 e eu somo os expoentes, ó. 3 mais 4 é 7. É isso que vocês vão fazer. Então eu faço aqui, ó. Mesma coisa, repara aqui, ó, que para eu não ter que resolver, a base aqui é 1/3, a base aqui é 1/3, a base aqui é 1/3, a base aqui é 1/3. É a mesma base, eu conservo a base, que é 1/3, 1/3, e eu somo os expoentes. Quem são os expoentes? Menos 2, mais 4, mais 3, menos 5. Tudo isso daqui elevado a 500. Ó, menos 2 mais 4 dá 2, 2 mais 3 dá 5 e 5 menos 5 é 0. Olha que legal. Isso aqui dá 1/3 elevado a 0 e tudo isso elevado a 500. Mas espera aí. Olha que interessante que ficou o exercício. Eu sei que todo número elevado a 0 aqui, ó, é sempre 1. 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1. Então, 1/3 elevado a 0 é 1. Ah, ficou 1 elevado a 500. Mas o que é 1 elevado a 500? É 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. Isso vai dar exatamente 1. Então, esse é o meu resultado final. E por fim aqui, ó, o item D. Essa daqui parece ser muito difícil, mas não é difícil não, pessoal. Ó, primeira coisa, eu tenho que olhar que tudo isso aqui tem uma raizona, certo? Então eu vou tentar tirar essa raiz daqui. É a primeira coisa que eu faço. Como que eu tiro essa raiz daqui? Aqui não tem nada, é como se fosse 1. Aqui não tem nada, é 2. Aí eu venho aqui e faço o seguinte, pego tudo isso, ó, tudo isso daqui, 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 ao quadrado, um monte de pontinhos aqui que eu já vou te explicar o que é, 10 elevado a 10, tudo isso dividido por 2 vezes raiz de 9 mais raiz de 16, tudo isso elevado a 30 vezes 1 sobre 2 vezes 5 elevado a menos 19. Só que aí quando eu vou tirar a raiz, vai ficar de dentro para fora. Quem está dentro é o 1, quem está fora é o 2, elevado a meio. Tirei a raiz. Agora que eu tirei a raiz, eu vou resolver a parte de dentro, tá? A parte de dentro, quando é uma fração, primeiro eu resolvo a parte de cima e depois eu resolvo a parte de baixo, ó, a parte de baixo. Então eu vou resolver aqui a parte de cima com vocês, aqui do lado, ó. 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 10. Pessoal, quando eu coloco esses 3 pontinhos num exercício, eu estou dizendo que você tem que fazer o seguinte, ó. Você vai fazer 10 elevado a 0, repara que aqui eu tenho uma multiplicação, e aqui ele está falando o seguinte, ó. Esses 3 pontinhos está dizendo que é 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo, vezes 10 à quarta, vezes 10 à quinta, isso tudo até chegar a 10 elevado a 10. Tá? Esses 3 pontinhos é como se aqui no meio eu tivesse 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta, 10 à sétima, 10 à oitava e 10 à nona. Tá? Mas aí, se você acha difícil, olha aqui comigo, ó, não é. Eu tenho o seguinte aqui. Aqui é uma multiplicação de mesma base, todas as bases são iguais a 10, então eu vou pôr o 10 aqui. E na multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Eu vou somar 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10.
Lembra? Porque aqui no meio eu tenho 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta, até chegar 10 à décima. Tá bom? Então vai ficar 10 elevado. 0 mais 1 é 1, 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, 21 com 7 dá 28, 28 com 8, 36, 36 com 9 dá 45, 45 com 10 dá 55. Então dá 10 elevado a 55, tá? Então a parte de cima aqui, ó, eu já posso fazer assim, ó. 10 elevado a 55. Agora a gente vai brincar aqui na parte de baixo, ó. Vou colocar a parte de baixo aqui pra gente. É 2 vezes raiz de 9 vezes mais raiz de 16, tudo isso elevado a 30, vezes 1 sobre 2 vezes 5 elevado a menos 19. Então, ó, olha aqui. Eu tenho que observar que, primeiro, eu resolvo os parênteses, ó. Primeiro eu tenho que resolver os parênteses. E quando eu tenho operação dentro do parênteses, primeiro eu resolvo a potência ou a raiz, depois a multiplicação ou a divisão e depois a continha de mais ou de menos. Então vamos resolver esse primeiro parênteses fazendo aqui, ó, as continhas de raiz. Então vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 16 é 4. Tudo isso elevado a 30. Agora, aqui dentro tem alguma continha para eu resolver? Tem, ó. Aqui embaixo eu tenho 1, 2 vezes 5 é 10, elevado a menos 19. Vamos continuar, ó. Aqui dentro do parênteses, quem que eu resolvo primeiro? A continha de mais ou a de vezes? A prioridade é da continha de vezes. Então, 2 vezes 3 é 6. 6 mais 4 elevado a 30. E como que eu resolvo 1/10 elevado a menos 19? Ah, professor, a menos 19 eu inverto a base. Inverter 1 sobre 10 é 10 sobre 1. Só inverte a base e troca o sinal. Menos 19 vira 19. Certo? Vamos continuar aqui, ó. Agora, o que eu faço? Eu sei que 6 mais 4 são 10, 10 elevado a 30, vezes, ó, eu fiz essa continha aqui agora, ó, o parênteses. 10 dividido por 1 aqui dá 10, elevado a 19. Pronto, ó. Resolvi. Aí você vai lembrar da propriedade que eu ensinei para vocês, ó. Multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e eu somo os expoentes. 30 mais 19, 49. Pronto. Agora aqui, ó, você vai pegar 10 sobre 55, que eu resolvi em cima, sobre 10 sobre 49, que eu resolvi embaixo. Tudo isso daqui elevado a 1/2. Pessoal, ainda parece difícil, mas não vai ficar não. Olha o que eu vou fazer aqui com vocês, ó. Presta atenção. Lembra que agora, esse sinalzinho aqui, ó, é uma divisão. E quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu subtraio os expoentes, ó. Multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Eu vou pegar esse cara de cima menos o de baixo. Então vai ficar, ó, 10 elevado a 55, conservei a base e vou subtrair o expoente, ó, elevado a meio. Agora fica, ó, 10, 55 menos 49 dá 6. 10 elevado a sexta, elevado a meio. Agora, ó, tô quase acabando isso daqui. Tá quase no final. Presta atenção no último detalhe aqui. Pessoal, eu tenho uma potência aqui e do lado de fora eu tenho outra potência. Ó, grave isso daqui. Quando eu tenho potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Quando eu tenho uma divisão de mesma base,
eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ó, olha para esse pedacinho aqui. E quando eu tenho uma potência de um expoente com outro expoente, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Essas são as 3 propriedades que você precisa anotar, tá? Então aqui, ó, é isso que eu vou fazer com vocês, ó. Eu tenho aqui uma potência em cima de outra potência. O que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar, então, aqui deu 6 elevado a meio. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar 6 vezes 1 meio. Olha aqui do lado, ó. 6 vezes 1 meio. Multiplicação de fração, ó. Esse vezes esse. O de baixo vezes o de baixo. Isso dá 3. Dá 10 ao cubo. E 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000, tá? Então, o resultado desse exercício é 1000. Viu que o exercício é grande, mas não é difícil, pessoal.